Abram comigo a palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Assim diz a palavra de Deus: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O tema da nossa meditação, considerando estes versos, é o eixo do cristianismo. O eixo do cristianismo. Deus amado, Deus santo, desejamos neste momento tão somente ouvir tua voz. Que tu possas, assim sendo, falar conosco. Que a palavra anunciada seja anunciada com poder e com autoridade. Que a palavra anunciada possa edificar-nos. Que a palavra anunciada possa ser bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. O eixo do cristianismo. Eu penso que todos vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que um eixo é uma linha reta que atravessa o centro de um corpo e em torno do qual esse corpo se movimenta. Deste modo, nós podemos dizer que o eixo de um corpo é responsável por unir as partes de um corpo, como também é responsável por dar equilíbrio ao corpo. O corpo se movimenta em torno do eixo, ou do seu eixo. O nosso tema é o eixo do cristianismo. Vocês sabem que mês passado foi o mês em que comemoramos a reforma protestante do século XVI, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. E um dos temas fulcrais da reforma foi somente Cristo. Com isto, o movimento da reforma estava comunicando que Cristo é o fundamento do cristianismo, da igreja, é o eixo da igreja, é a pedra angular da igreja, é quem sustenta a igreja, é quem dá equilíbrio às partes que formam a igreja. Vocês sabem que isso foi dito porque à época a igreja católica romana sustentava a tese de que quem dava sustentação à igreja, ao cristianismo, era o seu principal líder, isto é, o Papa. E o movimento da reforma veio com o intuito de desconsiderar esta tese, esse entendimento, já que a palavra de Deus destaca que quem dá sustentação à igreja, quem dá sustentação às partes que formam a igreja de Deus na terra, não é um líder humano, mas o próprio Cristo. Vocês sabem que o próprio Jesus, em uma conversa com Pedro, disse que a igreja é sustentada por Ele mesmo,
Mateus registrou isso em seu evangelho no capítulo 16, verso 17. Jesus, considerando isto, meus irmãos, é o eixo do cristianismo. E nós podemos afunilar isto, porque não existe cristianismo sem cristãos, não existe igreja sem pessoas, dizendo que Jesus é o eixo da minha vida, é o eixo da sua vida, é quem me sustenta, é quem me mantém, é quem te sustenta, é quem te mantém diante de Deus. Não sou eu, não é você, não somos nós, que somos quem sustentamos-nos, mas o próprio Cristo, já que o mesmo é o cabeça, é a pedra angular da igreja. Vocês sabem que a Igreja Católica Romana sustentou e sustenta a tese de que o Papa é o responsável por manter a igreja na terra, com base no mesmo texto em que Jesus diz que quem mantém a igreja na terra é o próprio Jesus, já que lá Jesus faz tal afirmação a partir de uma confissão do apóstolo Pedro. E segundo os católicos romanos, o Papa é o sucessor de Pedro, porque eles entendem que nessa conversa de Jesus com Pedro, Pedro estava ensinando ou estava ressaltando a partir do que Cristo havia dito, que ele mesmo era quem iria sustentar a igreja. Mas vocês sabem que o próprio Pedro, em sua primeira carta, vai dizer que Cristo é quem sustenta, é quem mantém a igreja. O nosso tema, como já disse, é o eixo do cristianismo. E até aqui nós já podemos entender que Cristo é o eixo do cristianismo. Cristo é o fundamento, é a razão de ser. Nós cristãos movimentamos em torno de Cristo. Nós somos desiguais, vivendo em um mesmo ambiente. Somos partes de um corpo distintas umas das outras. E vivemos unidos, sabem por quê? Porque Cristo é o eixo, é essa linha reta, metaforicamente falando, que une as partes, que estabelece harmonia, que estabelece união, que estabelece coinonia, ou isto é, comunhão entre as partes distintas, que vivem em um mesmo corpo, ou pertencendo a um único corpo, isto é, o corpo de Cristo, a igreja. Eu penso que o apóstolo Paulo, nos versos mencionados, quer destacar isto, já que, se observarmos os versos antecedentes, precisamente os versos de 10 a 17 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos perceber que esta igreja estava dividida. Existiam partidos dentro desta igreja, o partido de Apolo, o partido de Pedro, o partido de Cristo e o partido de Paulo. Eu entendo que Paulo quer ensinar a esta igreja que estava dividida, que a mesma não tinha Paulo ou Pedro ou Apolo por seu fundamento, mas Cristo. Notem que os versos de 10 a 17 do capítulo 1, em síntese, quer ressaltar que a igreja que estava dividida devia viver unida, porque o eixo dela é o próprio Cristo. Não é Paulo, Apolo ou Pedro, mas Cristo. Nós continuamos de pé, espiritualmente falando, porque Cristo nos mantém de pé. Nós continuamos
servindo a Deus porque Cristo nos impulsiona, porque Cristo nos dinamiza, porque Cristo nos encoraja por meio do Espírito Santo. Cristo é o eixo do cristianismo. Cristo é a razão de andarmos unidos, sendo-nos distintos uns dos outros. Cristo é a razão do equilíbrio existente majoritariamente na igreja espalhada na face da terra. É Cristo que mantém a igreja, é Cristo que sustenta a igreja, é Cristo que faz com que a igreja venha se movimentar, venha passar pelas dificuldades, pelos temporais, pelas tribulações na vida. E Paulo vai dar algumas razões nos versos que lemos, isto é, os versos 30 e 31 do capítulo 1. Quais são essas razões? Presta atenção. Primeira razão, é porque somos de Deus em Cristo Jesus. É o que destaca a parte A do verso 30. Mas vós sois de Deus em Cristo Jesus. Vocês, em outras palavras, Paulo está dizendo, não são de Deus em Paulo, em Pedro ou em Apolo, mas em Cristo Jesus. Eu sou de Deus em Cristo. Eu pertenço a Deus em Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, e nenhum dos outros apóstolos, mas Cristo, que abriu a porta para nós nos reconciliarmos com Deus. Nós somos de Deus em Cristo. Portanto, nós temos que entender que não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com as nossas ações, não tem a ver com as nossas obras, mas com as obras de Cristo. Este foi um dos pontos trabalhados por João Calvino, reformador do século XVI, em Genebra, na Suíça, já que o mesmo insistiu em dizer que nós estamos em Deus, em Cristo Jesus. Cristo é o eixo, é quem estabeleceu esse vínculo, essa conexão perdida em Adão com Deus. Considerando a mim e a você, nós somos de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos de Deus porque fazemos parte da primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba. Nós não somos de Deus porque fazemos parte da igreja A, B ou C. Nós não somos de Deus por causa do pastor A, B ou C. Nós não somos de Deus por causa do Papa. Nós não somos de Deus por causa das confissões que fazemos constantemente. Nós não somos de Deus porque andamos com a Bíblia debaixo do braço. Nós não somos de Deus porque somos corretos com relação aos sistemas religiosos, eclesiásticos existentes. Não, nós somos de Deus porque estamos em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Cristo é o eixo da minha vida, Cristo é o eixo da sua vida, Cristo, portanto, é quem me sustenta, Cristo, portanto, é quem te sustenta, Cristo é a razão de estarmos aqui hoje. Cristo é a razão da sua conversão, Cristo é a razão da sua mudança radical, abrupta, de vida, comportamental. Somos de Deus em Cristo, e o apóstolo Paulo faz questão de destacar isto, já que esta igreja estava se apoiando em homens. Vocês devem, destaca o apóstolo Paulo, entender que tudo tem a ver com Cristo. Por isso que no capítulo 2, precisamente no verso 2, já dito aqui domingo passado, o apóstolo Paulo ressalta: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A razão de sermos de Deus, de estarmos em Deus, tem a ver com o que Cristo fez por nós, tem a ver com a pessoa bendita do Senhor Jesus, tem a ver com o nascimento, com a encarnação, com a vida de Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e ressurreição. Portanto, em síntese, tem a ver com a pessoa única e santa de Jesus. Segunda razão
dizer Cristo, o eixo do cristianismo, o eixo da igreja, o eixo da minha vida, o eixo da sua vida, é porque nós fomos justificados diante de Deus em Cristo. É a continuação aí do verso 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Nós fomos justificados, absolvidos no tribunal de Deus, por meio do que Cristo fez por nós. É preciso entendermos um ponto aqui, considerando esta palavra justiça. E o ponto é que estávamos todos nós perdidos, estávamos todos nós sentenciados à morte, à condenação eterna. Cristo resolveu, diante do Pai, primeira pessoa da Trindade, diante do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, se tornar nossa justiça, diante do Pai e do Espírito Santo. O que significa? Significa que na cruz do Calvário, Cristo nos substituiu. A nossa injustiça recaiu sobre Cristo, e a justiça de Cristo recaiu sobre nós. Houve uma substituição. Cristo, ao morrer, estava pagando a dívida, estava nos absolvendo no tribunal de Deus, porque a palavra justiça, considerando o direito romano, tem a ver com absolver culpados em um tribunal, e o tribunal aqui é o tribunal de Deus, e nós estávamos em uma condição de culpados, porque estávamos em Adão, e Cristo então, ao se doar a morte, ele se torna a nossa justiça. Nós não somos justificados, nós já fomos justificados. Nós não precisamos ser justificados, nós já fomos justificados. E é importante dizermos isto, porque vocês sabem que a Igreja Católica Romana, no contexto do século XVI, incentivava os seus fiéis a adquirirem as indulgências, uma carta assinada pelo Papa, que dizia que quem a adquirisse tinha os seus pecados perdoados, estava sendo justificado, absolvido dos seus pecados perante o tribunal de Deus. E vocês sabem que o monge agostiniano Martinho Lutero, precisamente em 31 de outubro de 1517, fixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, que em síntese combatia esse entendimento, já que Lutero insistia em dizer que nós somos justificados mediante ao que Cristo fez por nós. As pessoas podiam adquirir uma indulgência, um papel, uma carta assinada pelo Papa, mas iam continuar, espiritualmente falando, no mesmo lugar de condenadas, de dignas, de merecimento do inferno. Daí a razão de Martinho Lutero e os demais reformadores terem dito que a justificação se dá pela fé em Cristo. E não pelas obras, é pela fé em Cristo. Nós fomos, irmãos, absolvidos no tribunal de Deus. Não há mais condenação. Fomos absolvidos, a dívida foi paga, a conta foi paga, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado de alto a baixo.
A fé que possuímos, foi dito hoje aqui pela manhã na IBD, a fé salvífica, ela vem de Deus. Essa capacidade de entendermos que é Cristo que nos absolve, que fomos justificados em Cristo, que fomos absolvidos, que hoje nós podemos dizer, estamos livres das algemas do pecado, das algemas da condenação, das cadeias do pecado, das cadeias da condenação, porque Cristo pagou a dívida. E tem muita gente vivendo em crise, porque aqui e acolá tem adotado, em função de estar ouvindo sermões que dizem que tem a ver com o que a gente faz em crise. Gente que tem adotado teologias no que diz respeito à salvação, equivocadas, e vive em função do que nós somos, ainda descendentes de Adão, pecamos ainda, portanto, em crise o tempo todo, porque não entenderam que não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Cristo fez por nós. É óbvio que se Cristo se tornou a minha justiça, a sua justiça, eu vou evidenciar isso majoritariamente na medida em que eu for vivendo na vida. Cristo é a nossa justiça, é o eixo do cristianismo. Primeiro, porque nós somos de Deus em Cristo. Segundo, porque Cristo é a nossa justiça. Terceiro, porque Cristo é a nossa santificação. Nós somos justificados, absolvidos no tribunal de Deus. Nos tornamos de Deus em Cristo, nossa justiça. E fomos santificados. O que significa? Significa que no momento em que fomos justificados, que fomos absolvidos, espiritualmente falando, Deus nos separou por meio do Espírito Santo para vivermos em função de Cristo. Essa santificação tem a ver com o ato de Deus nos separar, de Deus dizer, essa é meu, é minha. Porque o meu filho, isto é Jesus, pagou a conta, pagou a dívida, é a justiça deste, é a justiça desta, essa foi absolvida em meu tribunal, eu e você, nós, santificados fomos. Se nós fomos santificados, volto a ressaltar, nós vamos viver separados neste mundo para Deus. Ou nós vamos viver em função do Evangelho, em função de Cristo. Esse é o significado da palavra santificação, ou de termos Cristo como nossa santificação. Em Cristo Deus nos separou para o próprio Deus. O processo de santificação, a renúncia que fazemos o tempo todo, tem a ver com esse ato de Deus ter nos santificado em Cristo. Deus nos separou para Cristo por meio do Espírito Santo. E por isso nós vivemos buscando a santificação. Porque nós somos santificados. Não há como uma pessoa viver no processo de santificação sem ter sido santificada, sem ter sido separada para Deus em Cristo, sem ter Cristo como sua santificação. Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação, Cristo é o eixo da minha vida, Cristo é o eixo da sua vida, é quem nos sustenta, é quem nos mantém, espiritualmente falando, a nossa salvação e tudo que está relacionado com a nossa salvação, com a nossa vida com Deus, considerando Cristo como nossa justiça, como nossa santificação, tem a ver com o próprio Cristo. Então nós não podemos bater no peito e dizermos, nós buscamos ser santos porque nós somos fortes, porque nós somos bons. Não!
Nós buscamos ser santos porque Deus em Cristo nos santificou. Nós nos tornamos, portanto, em outras palavras, santificados em Cristo, habilitados, capacitados a buscarmos a santificação. Notem, meus irmãos, que tudo tem a ver com o que Cristo fez por nós. E por isso que nós devemos abrir mão de todas essas teologias autossotéricas, que nós devemos abrir mão de todo o entendimento que diz que a salvação, que a santificação e que a justificação tem a ver com o que nós fazemos. Porque não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Cristo fez por nós. O que nós fazemos com relação ao Evangelho tem a ver com o que Cristo fez por nós, é o inverso. Nós fazemos porque um já fez por nós. Nós buscamos a santificação porque Cristo se tornou a nossa santificação, porque fomos separados para vivermos nesse processo de santificação, dizendo não ao pecado, renunciando às mazelas comportamentais que muitas vezes desejam tomar conta de nós. Portanto, tem a ver com Cristo. É a nossa santificação. Quando o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 17, se não me engano, diz que ninguém verá a Deus sem a santificação, tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Não tem a ver com o processo de santificação. Ou, melhor dizendo, com acertar o tempo todo. Com nos tornarmos perfeitos, porque isso é impossível, é utopia. Advinda do metodismo wesleyano. Ninguém verá a Deus se não estiver em Cristo. Eu busco ser santo porque eu estou em Cristo, porque Cristo é a minha santificação. O único pecado que não tem perdão é não estar em Jesus. Todos que estão em Jesus hão de ver a Deus, hão de encontrar-se com Deus. E aí nós estamos pensando no resultado final, no porvir, na consumação, porque nós já nos encontramos, porque nós já experimentamos, porque nós já vemos, porque nós já nos relacionamos com Deus quase que o tempo todo em Cristo. Deus se tornou íntimo, Deus se tornou o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso socorro. Deus se tornou nosso amigo. Cristo é a nossa justiça, é a nossa santificação. Terceiro, quarto lugar, Cristo é o eixo do cristianismo, é o eixo da minha vida, é o eixo da sua vida, é a razão da sua vida, é a razão da sua existência, é tudo que você possui, e você deve entender isto no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, porque Cristo é a nossa redenção. Justiça, santificação e redenção. Salvação. Nós fomos salvos porque nós fomos justificados e fomos santificados. A salvação se dá depois da justificação, depois da santificação. É óbvio que tem a ver com a maneira didática de falar sobre isto, porque isso acontece de modo instantâneo, imediato, quando o Espírito Santo aplica a Jesus em nosso ser, o que nós chamamos de regeneração. Isso acontece automaticamente, instantaneamente. Eu fui redimido, eu fui salvo em Jesus. Estávamos perdidos em um labirinto espiritual, cegos, incapazes espiritualmente de irmos até Deus. Estávamos trancafiados em uma cadeia, na condição de culpados, de quem merecia o inferno. Cristo então se torna a nossa redenção. Cristo se torna a nossa salvação. A minha salvação é Cristo, a minha redenção é Cristo, da parte de Deus. Cristo me redimiu, Cristo te redimiu, Cristo se tornou a minha propiciação, a minha expiação
duas palavras que possuem significados parecidos, mas que têm a ver, propiciação, com o ato de sermos reconciliados com Deus em Cristo. Expiação, com o ato de termos o nosso pecado pago por meio do que Cristo fez por nós. As pessoas podem comprar botija de água ungida, rosa ungida, lenço ungido, com a finalidade de adquirirem a bênção no que diz respeito à salvação, advinda da parte de Deus, mas não vão conseguir, porque não tem a ver com a água, não tem a ver com a rosa, não tem a ver com sal, não tem a ver com nenhum elemento físico, tem a ver com o que Cristo fez, tem a ver com a morte do Senhor Jesus, tem a ver com o sacrifício do Senhor Jesus. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa redenção. Paulo está dizendo a essa igreja dividida, que está se apoiando em homens: ei, prestem atenção! Não sou eu, não é Apolo, não é Pedro. A justificação de vocês, a redenção de vocês, a santificação de vocês, em outras palavras, não sou eu, não é Apolo, não é Pedro. Quem justificou vocês diante de Deus, quem santificou vocês diante de Deus, quem redimiu vocês diante de Deus, mas Cristo. Então, em vez de vocês dizerem, nós somos de Paulo, nós somos de Pedro, nós somos de Apolo, vocês devem dizer, nós todos somos de Deus em Cristo Jesus. Porque Cristo é o eixo da igreja. A igreja se movimenta em torno de Cristo. A igreja continua e continuará de pé em Cristo Jesus. E por fim, em último lugar, Cristo é o eixo do cristianismo, é o eixo da igreja, é o eixo da minha vida, porque Cristo é a nossa sabedoria. E por que isto? Porque eu deixei a afirmação de Paulo de ser Cristo também a nossa sabedoria por último. Porque eu entendo que primeiro Cristo nos justifica, segundo Cristo nos santifica, terceiro Cristo nos redime, e por isso Cristo é a nossa sabedoria. É o melhor caminho, é a melhor alternativa, é o melhor conhecimento, é com quem nós devemos nos relacionar. Ser sábio é estar em Jesus, porque Jesus é a nossa sabedoria. Nos justificou, nos santificou, nos redimiu. O melhor caminho, a melhor alternativa, a melhor escolha que Deus nos deu condições de fazer foi Cristo. Nós decidimos por Jesus, porque Deus nos concedeu o privilégio de decidirmos por Jesus. Eu concluo esta mensagem considerando o que o verso 31 ressalta. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nós devemos nos gloriar no que Deus faz. Nós devemos nos gloriar no que Deus faz. Em Cristo. Já que Cristo é a nossa justiça, é a nossa redenção, é a nossa sabedoria, é a nossa santificação. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabem por quê? Porque não sou eu, não é você. Ou não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus.
Deus concedeu a Jesus a morrer por nós, a pagar a dívida. Toda exaltação, todo louvor deve ser dado a Deus. Você tomou a decisão porque Deus te fez tomar a decisão. Você busca ser santo ou santa porque Deus, por meio do Espírito Santo em Cristo, te faz buscar a santificação. Você está aqui porque Deus te trouxe, porque Deus te fez estar aqui. Você pode dizer: eu sou salvo porque Deus te salvou em Cristo. Então não há razão nenhuma de você viver arrotando autossuficiência, porque você em Deus só é alguma coisa em Cristo Jesus. Tudo que viermos a fazer, devemos fazer pensando no que Deus fez e faz por nós em Jesus Cristo. Somos de barro, somos como que papéis no vento. Se nós não tivéssemos sido achados por Deus, estávamos ainda tateando espiritualmente na vida, porque a nossa condição não nos possibilitava por nós mesmos optarmos por Jesus. Deus nos capacitou. Por essa razão que Paulo está dizendo: não se glorie em Apolo, não se glorie em Cefas, não se glorie em mim, mas no que Deus fez e faz. Não sou eu, não é Apolo, não é Pedro, o eixo do cristianismo, o eixo da igreja é Cristo. Toda glória, toda honra deve ser dada a Deus. Parem com isso de disputas, de partidos, de guetos dentro da igreja. Vivam em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque Deus é que em Cristo proporciona tudo o que temos espiritualmente falando. Nós precisamos, irmãos, entender que tudo que nós possuímos espiritualmente falando, existencialmente falando, tem a ver com a graça bendita de Deus. Tem a ver com o que Deus em Cristo fez por nós. Põe-se de pé. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de estarmos no Senhor em Jesus. O Senhor em Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje podemos dizer: somos salvos, porque Cristo Jesus pagou a dívida. Cristo Jesus morreu em nosso lugar. É a nossa justiça, é a nossa santificação, é a nossa redenção, é a nossa sabedoria, o melhor caminho, o melhor conhecimento, o melhor relacionamento a termos, a adotarmos, a mantermos o Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos viver entendendo esta verdade, nos apoiando, portanto, sempre no Senhor Jesus. É o Evangelho, é o poder de Deus, é a razão da nossa existência. Que assim seja em nome deste que é o eixo da minha vida, que é o eixo da nossa vida. Considerando o nosso relacionamento com o Senhor. Amém e amém.